Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h03, voltamos com o primeiro jornal. Vamos falar a respeito de cinema local. Que legal, né, gente? Estamos recebendo aqui no estúdio o André Talamonte, o Murilo de Andrade e a Beatriz Campos, respectivamente diretor e atores do filme Homem de Água. Bia, bom dia. Satisfação em tê-la aqui novamente. Satisfação é toda nossa, com certeza. Obrigada por abrir esse espaço para a gente, para falar de cinema local. E a gente está muito emocionado, muito feliz de estar podendo produzir aqui em Botucatu, né? Que legal. Murilo, bom dia. Satisfação em tê-la aqui. Satisfação também, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes. Agradecer muito essa oportunidade de poder divulgar o nosso filme e agradecer muito ao André também pelo convite. André, bom dia. Satisfação em tê-lo aqui. Chegou a hora do filme, né? Chegou a hora. Eu não tinha ligado, desculpa, gente. Bom dia a todos, bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia. E chegou a hora, né, Márcio? Chegou a hora, o filme tá, vamos dizer que tá pronto, né? Claro que a gente ainda vai fazer bastante análises, né, no que tiver que mexer, arrumar ainda uns ajustes finos, mas basicamente está pronto, né? Agora, com certeza, o Homem de Água vai começar a aparecer bastante aí nas redes, né? A gente já está preparando um trailer, agora tá na hora, né? Quanto tempo, quando começou a se falar do Homem de Água, até ele estar quase concluído? Olha, as gravações começaram em abril ou maio? É isso, abril, maio, né? E a gente finalizou em maio, né? Começou em abril, teve umas gravações em maio. E ficou pronto agora, né? Desde então ele vem sendo editado, né? Um trabalho gigantesco de desenho de áudio. É um filme muito complexo nessa parte de áudio, né? O Homem de Água tem todo um... Eu falei hoje pra Bia, né? Que eu assisti completo recentemente, né? E o filme melhorou 200% depois dessa parte de desenho de áudio, trilha sonora original. Porque o Homem de Água, ele basicamente... A melodia é ele se movimentando, o som é muito lindo, é um trabalho gigantesco. Por isso que demora tanto, né? Mas ficou maravilhoso. Mas vale a pena isso. Vale a pena. Ô Bia, e para você, botucatuense, fazer um filme na sua cidade? Nossa, Márcio, não tenho nem palavras para falar assim, porque é uma emoção tão grande, é uma satisfação muito grande, principalmente de ver que em Botucatu tem tanta gente talentosa, tanta gente produzindo, querendo fazer. E assim, isso mexeu muito comigo, porque eu até estava pensando em voltar. E aí, quando eu me deparei aqui com o André, com essa galera, Murilo, falei, cara, não, dá para fazer aqui na minha cidade, vou ficar, bora produzir. Então, assim, me deu um gás, sabe, de ficar, de fazer coisa, porque dá para fazer. E dá para fazer coisa de qualidade, como vocês vão ver depois, O Homem de Água. É um filme lindíssimo, assim, de primeira. Que legal, gente. Então, é muita felicidade para uma pessoa só. E você, Murilo, de estar participando do Homem de Água? Como é que é? Como é que você está se sentindo? Olha, Márcio, para mim está sendo uma experiência muito, muito legal. Eu venho do teatro, sou do teatro aqui da cidade de Botucatu, e foi muito interessante encontrar o André nesse caminho, porque ele vem trazendo toda essa pegada do audiovisual, do cinema. Então foi uma oportunidade que a gente, que é do teatro e está morando aqui no interior, é uma oportunidade rara de acontecer. Então a gente agradece muito esse ímpeto do André, essa vontade que ele tem, e esse profissionalismo que ele traz também com uma equipe maravilhosa. E foi uma experiência incrível, ainda mais com um roteiro lindo, que é o roteiro do Marquinhos, do Marcos Mendes Maciel, que criou essa história do Homem de Água. E um gênio. Um gênio aqui do Botucatu, que todo mundo tem que conhecer. Com certeza. E como a Bia falou, encontrar essa galera aqui que está a fim de fazer e fazendo com uma potência tão grande é muito importante pra gente aqui da cidade que trabalha com teatro poder também trabalhar com cinema. O André, o Escafandro vai estar no filme? Não querendo dar spoiler, mas... O Escafandro? Sim, com certeza. Tem que estar, é o que todo mundo fala. A parte triste é que o Murilo não aparece, na verdade. Ele é, né, quem interpretou o Homem de Água, né, e o tempo todo dentro da roupa, né? Então, como todo mundo fala, o rosto bonito do Murilo foi tampado o filme inteiro, né? Pesada a roupa, Murilo? Olha, Marcelo, foi bem desconfortável. Ele sofreu. Eu imagino. Isso é muito legal, porque,
Que nem eu falei, né? O filme começou em abril, maio, porém as conversas do filme começaram lá no ano passado, né? Quando a gente inscreveu nos editais ano passado, então já rola conversas muito antes, né? Com o Marquinhos, que foi o roteirista, né? Que foi quem me convidou para dirigir, então muitas conversas, né? E no início a gente falava, o Homem de Água pode ser interpretado por qualquer um, não vai mostrar o rosto de quem é, então pode ser qualquer um. E depois que a gente viu o Murilo fazendo, a gente viu que não. O Murilo era o cara certo, porque é completamente desconfortável a roupa. Ela é muito quente, né, Murilo? Muito quente, né? E fica muito na interpretação corporal também, né? Porque muito. Apesar do rosto não aparecer, é muito o jogo corporal ali de cena que mostra as intenções e as ações desse personagem. Bom dia. Vocês já podem falar um pouquinho da sinopse desse filme, assim, sem dar spoiler? E aí, Beatriz? Aí você com o diretor. Nossa, basicamente, né, bem resumidamente, conta sobre um ser de água, que é o Elvis, e que sempre esteve observando o mundo à distância, né? E um dia ele se apaixona pela Elis, né? Uma mulher. Então ele decide vir ao mundo e se fazer assim de uma forma humana, vamos dizer, né? E é o encontro dela. Basicamente essa é a sinopse do filme, né? E até por isso que tem todo esse trabalho corporal do Murilo, porque é um ser que é água e entra na roupa do escafandro, né? Toma essa forma humana. Então ele aprende a andar e tal, por isso que, como o Murilo falou, ele fez um trabalho maravilhoso corporal, porque não é fácil. E isso passando muito calor, né, Murilo? Sendo asfixiado, como a gente falou. Coitado, a gente terminava a cena, gravava a cena, abre. Ele não conseguia respirar, me dava aflição. Exatamente. Tava lá dentro assim, tinha que gravar bem rápido, ver o que tinha que fazer, vamos, fecha, grava rapidão, abre, tava pingando, porque coitado. Não tem como você colocar um ar-condicionado reduzido, não tem como, né? Tem que fazer aquilo e de maneira rápida, né? Exatamente. Não teve jeito, né? E um detalhe que assim, a roupa inteira foi feita pelo roteirista, pelo Marcos Mendes. Ele que fez a roupa inteirinha, né? Então, isso já é de uma genialidade maravilhosa. Já nos poupou uma boa parte do orçamento com o figurino, porque é o figurino mais complexo do filme, né? E ele já tinha tudo pronto, né? Quando ele veio falar comigo, já tinha. Eu vi o roteiro olhando pro escafandro parado ali no canto da casa dele, né? Então, é algo incrível também. E de quando surgiu esse convite, né, para você dirigir e tudo mais, você falou que foi pensar no ator para ser o Homem de Água posteriormente, mas como surgiu essa união da equipe, do diretor e esse elenco especificamente? Olha, acho que foi um trabalho bem coletivo, assim, da minha parte, do Marquinhos, do Pedro, que é o Pedro Barroca, que é o produtor do filme também. Acho que a gente foi unindo mesmo e fizemos também testes, né? A Bia mesmo participou, né? A gente entrou em contato com bastante atrizes e a gente pedia para que elas gravassem alguns monólogos, um monólogo, na verdade, né, pra gente. A grande maioria foi para as duas personagens do filme, né, a Elis e a Lane, né, e elas escolhiam se elas queriam fazer das duas ou apenas para uma, qual elas se identificavam, enfim. Então teve esse processo também seletivo de fazer um monólogo, fazer vídeos, testes, foi bem assim, né, e esse coletivo mesmo de, conheço tal ator, acho que pode ser legal. O Murilão já trabalhou comigo, né, antes no prólogo do Krum, né, ele participou. E no Somos também, né? O Murilo já vem trabalhando comigo faz um tempinho. Então eu escolhi assim de olho fechado, né? Não tinha dúvida. E como eu falei, foi a melhor das escolhas para fazer o Homem de Água aí. E a Beatriz, não preciso nem dizer também, né? Assim que eu vi o teste dela, eu falei, já era, é ela. foi bem legal, foi bem legal. E foi bem curioso, né, Bia? Porque você tava vindo para Botucatu, né? Tipo, você tava morando no Rio, né? No dia da minha mudança, lá no Rio. Eu tava assim, louca, enlouquecida com as coisas. E ele mandou, preciso de um teste. Eu falei, cara, eu tô no meio da minha mudança. E assim, uma cara totalmente... Eu falei, grava carregando caixa. Mas foi praticamente isso. Não tinha nem lugar, porque tudo tava empilhado. Eu falei, cara, vou fazer rapidinho. Mandei, mas assim, falei, não tem como, desse jeito. E no fim veio essa notícia maravilhosa de que eu tinha sido selecionada para fazer a Elisa. Então foi muito legal. O pessoal da cidade às vezes não imagina, né, André? A dificuldade que se tem, né? A preocupação de estar filmando na cidade. A cidade também ajuda, né? O relevo, as belezas naturais de Botucatu deve ter ajudado bastante. Mas a riqueza de detalhes que você... a gente percebe na segunda entrevista que eu estou fazendo com você, que você gosta de chegar muito próximo à perfeição, né? E é um negócio legal para qualquer profissão de você chegar o mais próximo
possível da perfeição, né? Sim. Tudo isso, cada vez que você conseguia vencer uma barreira dessa, fala, passamos mais uma etapa, isso foi gratificante, né? Nossa, absurdamente. Na verdade, foi o processo inteiro, assim, para mim foi muito gratificante, porque eu venho, né, de um cinema super guerrilha, né, onde trabalhava com 0 orçamento, né, e a gente sempre brincava, não tinha nem água no set, né, a gente corria igual louco e passava mal, não tinha água para tomar, não por falta de verba, mas a gente não se preocupava, não tinha equipe para pensar nisso, a gente pensava em tudo, então era uma loucura. E trabalhar no Homem de Água, desde o primeiro dia de gravação, você vê toda uma equipe, todo mundo assim, super empenhado, né? O tempo todo se movimentando para todo lado, e isso, aquilo, e via a gente cuidando, gente trazendo água. Eu falava, cara, eu nunca vivi isso. Então, assim, o tempo todo foi um processo muito gratificante. E ainda depois das gravações, ver que deu tudo certo, né? A gente sempre foi muito pontual, acho que quase em todas as gravações. Sim. A gente acabava nos horários que tava para acabar mesmo, assim, foi maravilhoso. Todo mundo se entregou, assim, ao máximo mesmo. Todo mundo, a equipe inteira, o elenco inteiro, sem dúvida. Aquela história de uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, que tem um pouquinho de dinheiro no bolso para ajudar, é fundamental. Com certeza, com Só certeza. Ideia, a câmera não vira mais, né? Com certeza, né? Ajuda a todos, né? E gera toda uma economia na própria cidade, né? Isso é muito legal, né? Gera emprego na própria cidade, tudo isso é maravilhoso, né? E quais são todas as etapas da produção de um filme assim? Bom, começa, como eu disse, bem lá no início, na conversa, né? Daí a gente começa todo esse trabalho da pré, né? Tem o roteiro, passou por inúmeros tratamentos, né? Ele não foi gravado assim do jeito que veio. Eu fiz um tratamento, eu fui analisando junto com o Marquinhos. A Ana Cunha, que também foi a minha assistente de direção, me ajudou muito também nessa parte de tratamento de roteiro. Foi bem legal. A gente teve a nosso primeiro encontro, acho, com a equipe, elenco, né? A gente fez uma leitura do roteiro, todo mundo junto. E começa, né, esse processo de fazer um cronograma, é bem extenso também. E daí vem o tão esperado dia das gravações, né? Que foi, no caso, uma semana inteira, né? Basicamente de domingo a domingo, fora né? A praia. Fora uma semana de intervalo, e daí entrou a praia, né? Que foi Paúba, que foi onde se encerrou as gravações. E aí entra esse processo depois da pós, né? Da edição. Eu fiz a edição de cortes de cena, né? Eu que fiz a montagem do filme. Depois passou pro Matheus Palu, que foi quem fez todo esse desenho de áudio e trilha sonora original, que também é um trabalho bem demorado, bem extenso, né? Basicamente é isso. E agora o lançamento, né? Logo. É o mais esperado. O mais esperado. E já tem data para o lançamento? Já tá tudo certinho? Ainda não. Mas a gente vai começar a conversar isso bem em breve. Não precisa, né? Precisa. Agora, deixa eu perguntar para os atores especificamente, né? Os dois têm as experiências dos dois lados, né? Do teatro e do cinema. E aí, como é que é para vocês sair dali da caixinha mágica, do palco, para ir para a tela? Olha, acho que na vida do ator a gente trabalha em vários lugares, assim, dentro do teatro, do cinema, da publicidade, então não é um lugar tão estranho assim, mas é um lugar que é muito diferente do teatro, por exemplo, o cinema, né? O teatro é aquela coisa que é do momento, aquela coisa que a plateia está ali junto com você, e o cinema é mais mecânico, talvez, é difícil de você acessar de repente algumas emoções, alguns sentimentos, então depende muito do set, depende muito da direção mesmo, do diretor. Acho que vai um pouco mais nesse lugar, assim, do momento que e você interpretar para a câmera também, né? A câmera pega tudo, é diferente, então você tem que fazer tudo menor. Uhum. É um pouco dessa experiência que eu sinto. E você, Bia? Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. O ator, ele pode passear por todos os meios, assim, por todas as vertentes, né, da arte, mas eu acho que o audiovisual, ele tem um trabalho diferente, porque como a gente não consegue seguir uma linha na emoção, porque toda hora você tá lá, acessa aquela emoção, aí de repente corta, peraí, vamos fazer de outro ângulo. Aí você tem que buscar de novo aquela mesma emoção. Então, assim, é muita técnica, eu acho. Não que o teatro não tenha técnica, mas o teatro você vai numa só, né? Começou, deu a tacada, chegou lá até o final da peça. No cinema, não. Então, assim, no começo, eu senti alguma dificuldade, assim, cortava toda hora e não sei o quê, e às vezes o ator do lado não tinha decorado, aí, poxa, tinha que voltar tudo, então, mas é tão divertido ao mesmo tempo, sabe, é tão bom depois, assim, você entender que você consegue repetir aquela mesma emoção várias vezes, então você vai aprimorando sua própria técnica, então,
Às vezes não é por aqui, então eu vou, então esse caminho é melhor para mim. E aí vai, poxa, com essa equipe, com os meus colegas de trabalho, não tem como não ser bom, divertido, prazeroso. Então era tudo bom, era tudo muito, muito gostoso de fazer. Eu amo fazer cinema, amo. Eu acho que um detalhe importante que não se tem no teatro é que, às vezes, por exemplo, o próprio Homem de Água, a gente começou basicamente na última cena do filme, né? A gravar. A Bia já teve que começar a primeira cena com uma emoção, assim, muito diferente do início do filme, né? Bem mais, é uma cena muito mais emotiva e tudo mais. Sim. Então, acho que, né, isso não acontece no teatro. O teatro, ele segue, né? É linear, é linear, exato. E o cinema, às vezes, não, né? Você começa numa cena, uma puta emoção. Começa do meio, começa do fim. Exatamente. E às vezes você grava aquela cena que você tá numa emoção ápice, assim, depois vem uma outra cena depois daquilo, com uma cena branda, e aí você vai resgatar o resto daquela cena uma semana depois, e aí você tem que lembrar como é que era aquela emoção, meu Deus, onde eu tava. É muita doideira, mas nossa. Mas é o que você falou, acho que é o principal de tudo, a gente se diverte muito, né? Muito, dá muita risada, é muito bom, é muito bom. Muito bom mesmo. E falando ainda dos personagens, você falou um pouco sobre o Homem de Água, né? E pra você, Bia, como foi a construção da sua personagem? Olha, nossa, que pergunta difícil de ser respondida, assim, porque é uma construção diária, a gente observa muito as coisas, as pessoas, então eu tive algumas referências para fazer, porque eu imaginei ela de uma forma, o André foi conduzindo também a forma como ele queria, né, que ela representasse, o que ela fosse. Então eu fui tentando buscar a partir das orientações do André e das minhas referências, assim. E foi uma construção leve, foi uma construção bacana de fazer, assim, eu super me identifiquei com a Elis. Em alguns momentos eu saía de set ainda como Elis. Então, é bem bacana, assim, acaba que mistura um pouco alguns momentos com a nossa realidade. Então, às vezes eu me pegava em casa, como é que a Elis tomaria essa água? Como ela pegaria esse copo? Coisas bobas, assim, mas que a gente vai construindo, sabe? Pra não ficar muito parecida. Porque a Elis não é uma personagem tão distante de mim, né? De como eu sou. Então eu precisava buscar alguma coisa que diferenciasse, para eu não me sentir eu mesma, então fui para um outro caminho, então tinha um jeito de falar. Não ir para casa com o personagem. Exatamente. Então o jeito de falar, o jeito de andar, o olhar, como ela olharia, o que ela pensaria, então é toda uma linha que a gente constrói da personagem, né? Então foi tranquilo, mas foi interessante fazer, assim, parecida comigo, mas ao mesmo tempo com um pensamento completamente diferente do meu. Então, bom. Agora, 7h20, nós estamos conversando sobre o filme Homem de Água, aqui no Primeiro Jornal, que vai para o intervalo, a gente vai tomar uma água e já voltamos. Entrevista. São 7h22, nós estamos conversando com o André Talamonte, com o Murilo de Andrade, com a Beatriz Campos, respectivamente diretor e atores do filme Homem de Água. A gente tem percebido que a gente está mais uma vez na expectativa de um filme brasileiro estar participando, pelo menos está sendo indicado para o Oscar, né? Um filme que conta uma história trágica do Brasil na época da ditadura militar, do Rubens Paiva, né? E a expectativa, de repente, da Fernanda Torres e da mãe também, a Fernanda Montenegro, de repente surgir esse Oscar com Ainda Estou Aqui. A vingança de Fernanda Montenegro vai vir. Isso, exatamente. Vai vir. Vocês que vivem isso, né? Existe de fato a possibilidade, no entender de vocês, e a expectativa é muito grande mesmo? Eu gostaria que os três falassem a respeito disso, porque é uma coisa que mexe com a gente. A gente fica contente que quando na estreia, né, a imprensa internacional falou muito bem do filme, que retrata uma realidade que nós vivemos no Brasil. Né? Olha, Márcio, eu acho que o cinema brasileiro tem muita potência. É que às vezes a gente não tem acesso a esses lugares onde os filmes hollywoodianos ou os outros filmes têm, né? A dificuldade de se chegar lá é um pouco mais ainda maior para os brasileiros. Assim, até porque aqui a gente não tem tanto incentivo, assim, tudo muito burocrático. Mas em relação à qualidade, não se discute, assim. E fora que Fernanda Torres e Fernanda Montenegro são ícones, né? Não tem nem o que falar. O trabalho delas é impecável. Então, eu acho que o filme realmente tem muita potência, muita chance de levar, sim. Mas eu não sei o que acontece ali no entre-meio que acaba... Às vezes o filme brasileiro tá lá na beirinha de receber o Oscar e acaba não ganhando por algum motivo que eu não sei explicar, porque na minha visão, sim. Tem tudo para levar, na minha visão. Entendi. Mas a gente não sabe, né? A gente nunca sabe. A gente sempre fica nessa expectativa e torcendo muito. Eu acho que leva.
Que legal, que bom. E Eu aí, acho. Murilo? Eu acredito que sim também, porque aquela vez também com o Central do Brasil, com certeza a Fernanda Montenegro devia ter ganhado. A expectativa foi muito grande. A expectativa naquele dia, foi né? muito grande. É que depende muito dos filmes que estão concorrendo Exatamente. também, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de sorte também. E agora eu acho que esse momento é o momento. Desculpa, Murilo, eu te Não, cortei imagina, total. é isso. E acredito sim muito no cinema brasileiro como uma potência. As nossas histórias aqui do Brasil são histórias muito potentes que precisam e devem ser contadas para o mundo inteiro. Entendi. Exatamente. E eu penso igual eles, né? Que com certeza eu acho que pode levar sim. Né? A expectativa com certeza de todo mundo é muito grande, né? Mas com certeza já é uma vitória para o Brasil, né? Essa indicação e tal, isso já é uma vitória. Porque Só a recepção do filme, né? Só a já recepção, foi exatamente. incrível. Porque nos traz de novo, né, nesse cenário do Oscar, né? Fazia tempo que Verdade. acho que o Brasil não revisitava, né? Então isso já é muito legal, né? Só reforço o que a Bia falou, que o Brasil, e o Murilo também, né? Reforça uma potência gigantesca, que é o Brasil no cinema também, né? É gigante, né? E tem que ser visto, né? E quem sabe agora a gente leva também, né? Mas já é vitorioso, com certeza, né? E na opinião de vocês, os espectadores estão valorizando mais o cinema brasileiro aqui, no Brasil mesmo? Tá caindo aquele velho preconceito do eu não gosto de filme nacional? Eu acredito que sim. Da minha parte, eu acho que sim. Eu acho que o cinema brasileiro tem se mostrado cada vez, que nem a Bia falou, assim, a nível Hollywood, né? Aí, em relação à qualidade, né, das suas produções, tem excelentes histórias, que nem o Murilo falou, então eu acredito que sim. Né? Eu acho que o cinema brasileiro tá... o público, né, tá aceitando muito mais assim, o cinema nacional, e isso é ótimo, né? Claro, ainda precisa aceitar mais, né? O próprio Brasil precisa ter mais espaço para o cinema nacional. Não falo nem em relação só às pessoas, mas o Brasil mesmo dá mais espaço ao cinema nacional. Mas eu acho que os brasileiros, né, também estão, acho que, consumindo mais esse cinema nacional, e isso é ótimo. E nós temos uma mensagem aqui, o Márcio comentou sobre as locações da cidade, né? Das paisagens de Botucatu. Mas nós temos uma mensagem aqui que não fala tanto das paisagens, mas ainda fala de uma locação, né? O Leandro, ele falou: bom dia, vi as gravações do Homem de Água em um posto de combustíveis na Avenida Dante Delmanto. E foi fantástico ter gravações de um filme em nossa cidade, não vejo a hora de assistir. Eu queria saber como é que foi isso também, né? Das pessoas ao redor. Sim. Num momento como esse, assim, no meio de um posto de combustíveis, as pessoas ao redor vendo esse momento de gravação. Como é que foi para vocês, ou até o que vocês perceberam da receptividade das pessoas Sim. observando esse momento? Era bem divertido, né, Murilo? Foi muito divertido, ainda mais com a figura do escafandro, né? Andando pela cidade, causava esse espanto, essa surpresa. Exatamente. Mas o que surpreendeu mais foram as crianças que passavam, viam o escafandro e queriam chegar perto e tirar foto, abraçar. Uhum. Eles viam naquela figura ali, um tanto estranha, algo carinhoso, algo próximo, como se fosse até um super-herói, um boneco, algo assim, que elas queriam se aproximar. Só os cachorros que não gostavam muito do Murilo. Os cachorros não gostavam muito do Murilo, não. E era curioso porque o Murilo basicamente não via essa galera, né? Porque esse é um detalhe também. A roupa, basicamente, você não enxerga, né, Murilo? Você enxerga luzes. Ele tinha uma película, né? Até pra evitar que mostrasse que tem alguém dentro da roupa. Então ele não enxergava nada. Né, ele caiu gravando, né, Murilo? Eu entrava no meu mundo ali e ia sendo guiado pelas vozes. Então aconteceu muito isso. E passou alguém buzinando na cena do posto, que eu lembro na edição. Foi o Leandro, gente. Pode ser. Deve ter sido. Se bobear, foi, hein? Eu vou marcar minha presença nesse filme, eu vou buzinar. Aí Passou naquele alguém momento, buzinando. naquela cena ali, você escutou uma buzina, fui eu. Eu não participei dessa cena específica do posto, mas a gente teve outras cenas assim na rua e que foi muito interessante, porque teve uma delas que estava tendo até uma briga. E o pessoal gritando, assim, muito bravo um com o outro, a gente não sabia o que estava acontecendo. Mas foi tão interessante, porque aí uma pessoa da nossa equipe foi lá e falar, né, por favor, vocês podem. Então, a briga parou na mesma hora, assim, foi uma coisa tão maluca, porque um queria pegar o outro, assim,
E aí eles pararam assim, pô, tá tendo gravação ali, pararam e ficaram olhando. Vamos parar de brigar para atrapalhar. Mas assim, é interessante porque as pessoas respeitam, sabe? De uma forma que tudo para enquanto, não, gente, vamos parar porque ali tá rolando uma gravação. Então, exatamente. E isso é muito interessante de ver como o pessoal respeita mesmo, sabe? O cinema, assim. E todo mundo quer participar de uma forma ou outra, né? Então, às vezes tá ali no meio da cena assistindo o que está acontecendo, mas sem aparecer, já é uma coisa muito legal para a pessoa. Então, exatamente. A gente passou algumas coisas assim, né, André? Não, com certeza, foi muito legal. É o que a Bia falou, em nenhum momento a gente foi atrapalhado por alguém, não. O povo respeita muito. As pessoas ajudam, né? Inclusive. Às vezes um vai lá e fala, gente, não sei o quê. Exatamente. Então, e as pessoas perguntam o que está acontecendo, qual é o nome do filme, coisa do Perguntam, tiram foto, né? Já pediam o Instagram, né? Para poder marcar. Foi bem legal, né? Foi bem legal, assim. Muito legal. Ô André, fale um pouquinho a respeito da história do Homem de Água e também do autor, do construtor do escafandro e tudo mais, que seria interessante, porque ele participou de uma exposição na Pinacoteca, eu cheguei a ver, inclusive, né? Seria importante que você falasse a respeito disso também. Legal. É aquilo que que a gente já conversou nas reuniões nossas, né? O universo que o Marquinhos criou, ele é gigantesco para ser contado em um filme de curta-metragem, né? É muito grande. É só uma pincelada. É só uma pincelada, exatamente. Ele criou todo um universo de escafandria, né? Da onde veio o Homem de Água, é muito doido, assim. Tanto é que, atualmente, ele está escrevendo histórias que são ligadas ao universo do Homem de Água, meio que ele está fazendo todo o universo Marquinhos, né? Já veio dois aí, hein? Olha que já veio dois. Então já tem uma mensagem que combina aqui também com isso, mas depois eu falo. Porque o Marquinhos, na verdade, ele queria um longa, né? Ele queria do Homem de Água. Exato. Então ele já tem todo o roteiro pronto para um longa. E o que não tem, ele já está fazendo ali. Exatamente. Ele é um gênio, gente. Ele é um gênio. Então, como assim, né? Os editais ajudam, claro, mas ainda acaba sendo pouco para se fazer um longa, né? O longa tem um orçamento muito maior, né? Então a gente dividiu para se fazer um curta, né? Mas ele achou essa técnica de criar um longa e dividir em filmes diferentes, né? Então ele continua escrevendo. Ele já está escrevendo um próximo aí que muito provavelmente a gente vai até tentar inscrever nos próximos editais, né? E enfim, então constantemente ele me manda mensagem avisando, eu vou lá na casa dele. Muitos roteiros, né? Marquinhos, assim, é uma fábrica de boas histórias. Fico imaginando a alegria dele em saber que isso que ele escreve, que isso que ele pesquisa, que está na cabeça dele, de repente vai sair da cabeça e vai para o cinema, né, gente? E eu acho que isso é um motivo de alegria, assim, para todos nós, principalmente por ver essa realização do Marquinhos, né? Porque é um cara que merece muito, um reconhecimento gigantesco, né? Um artista, assim, de anos já aqui em Botucatu, que precisa de um reconhecimento, porque ele é um gênio, a gente fala e não é por falar, ele é um gênio mesmo. E para mim, assim, a maior realização de fazer o Homem de Água foi por ele, assim, né? De fazer e ver um sonho dele, um roteiro, aliás, que ele tem há anos escrito, né? E a gente conseguir, assim, todo mundo em conjunto realizar isso, né? E ver pronto, assim, para mim isso aí nada paga essa experiência. Legal. Bom, primeiro uma revelação, tá? O Leandro falou que foi ele que fez a autoria da buzina, então achamos. Se a buzina estiver no filme, coloca lá nos créditos. Buzina, Leandro. Já sabe que foi ele. Maravilha. E falou dessa continuação e tudo mais, né? Uma mensagem aqui dizendo que não vê só como um filme, mas que vocês criaram uma marca de que o Homem de Água vai virar uma série, né? Como você falou. Que legal. E até bonecos podem ser vendidos. Olha, você falou das crianças, das crianças. Que olha bacana. aí. Isso é interessante, né? É interessante. É o universo do Star Wars. É interessante, até né, eu tenho o meu outro projeto, que é o Krum, né? Longa-metragem. E já até conversei com o Marquinhos, né? A gente colocar alguns detalhes, umas inserções, né? E tem uma cena que tem uma criança que tá mexendo com um gibi, é um gibi do Homem de Água, por exemplo. Então a gente tem essa ideia de sempre ter uma ligação, assim, entre... E a gente não queria revelar, mas vamos acabar revelando, né? Que inclusive essa história dos bonecos, de fazer... Você vai ficar vestido de Homem de Água para fazer o evento, todo tipo de Homem de Água. Isso. Mas não pode abrir não, tá? Dessa vez tem que ficar fechado. Quero o cachê dobrado. Então. Já imaginou? Legal. Que interessante isso tudo, né? Agora, e como é que foi você falando a respeito do Marcos Mendes Maciel, né? Como é que foi seu primeiro contato com ele? Como é que você chegou? Foi na Pinacoteca, você por ser também de Botucatu já conhecia, como é que foi?
O Marquinhos eu conheci acho que a primeira vez, mas foi num contato bem rápido, assim, numa exibição que a gente fez. E ele foi prestigiar de uma outra produção nossa. Mas foi quando a gente fez, eu falo que é uma prévia de um futuro filme, né, Murilo? Que é o Somos, que o Murilo também participou. Eu precisava de um ator, né, para uma cena específica e tal. E eu já tinha visto o Marquinhos atuando e eu chamei ele, né? Mas assim, sem conhecer muito o trabalho dele. Nossa, ele foi impecável, assim, de primeira, né? Foi assustador, né? Porque o Marquinhos atuando, ele é de uma entrega, ele né? é múltiplo, né? Assim, ele é um ator maravilhoso, ele é um roteirista maravilhoso, ele é um artista plástico maravilhoso. Então, assim, Marquinhos é tudo num só. Olha que legal. É compacto ali, né? Exatamente, né? E era uma cena meio de briga, de discussão, né, Murilão? E foi assustador, porque o Marquinhos ele se entrega assim num nível que ele entra no personagem e ele não para. Ele queria quebrar tudo no set, ele ficou doido. E era o personagem dele, né? Mas assim, todo mundo ficou assustado. Só que eu, pelo contrário, eu falei, cara, esse é o cara. E a partir dali, né, eu chamei ele daí pra fazer o Krum também. Nosso protagonista, né? Ele é o Krum, o personagem principal do filme, basicamente. Um dos, né? É ele. Tem feito prólogo e tudo mais com a gente. E, como a Bia disse, é um artista múltiplo, né? E também é roteirista. Então, quando ele me chamou para dirigir, ele já tinha atuado comigo, já tinha me visto dirigindo, né? Então, quando o Pedro, que é nosso produtor, Pedro Barroco, foi falar com ele, né? Cara, vamos escrever seu roteiro no edital e tudo mais. Aí ele falou, eu aceito, mas eu quero o André, né, com a gente. Eu falei, então, vamos embora. Juntou toda essa galera. E quando é que vai ser essa pré-estreia? Já tem uma data definida? Onde vai ser? Não tem nada ainda definido? Ainda não. Mas é bem em breve. A gente já vai começar a organizar isso. Porque, como a gente falou, essa semana basicamente o filme ficou pronto, né? Mas ainda quero fazer alguns ajustes, algumas coisinhas, mas a gente já está começando que o filme vai começar a aparecer nas redes sociais pra já, assim, com certeza, né? Mas uma data específica a gente não tem ainda. Você, quando o filme ficou pronto, ou quase pronto, quantas vezes você assistiu? Nossa, já perdi as contas. Você já sabe até agora. Já decorei tudo. Você fala assim, agora vai buzinar. Agora vai buzinar. Agora eu lembro. Exatamente, mas assisti muitas vezes, né? E eu não enjoo. O enjoo tá muito bom, muito lindo. E cada vez que eu assisto é uma experiência nova, percebo um detalhe novo, né? E até porque eu recebi inúmeras versões, né? Tanto da minha parte, fazendo os cortes, como da parte do Palu, que fez o desenho de áudio também, mandou inúmeras versões e fomos ajustando junto. Então cada devolutiva dele, assim, era uma experiência nova. Foi incrível, muito bom. Teve algum momento que você teve que alterar alguma coisa? Falou, nossa, podia ter sido assim... Vamos fazer de novo, vamos gravar de novo. Teve algum momento que teve que fazer isso? Nesse sentido, acho que não. Mas o filme teve que passar por muitos cortes. Isso acho que qualquer produção, né? Passa por bastante cortes, até por questão de tempo. Né? A gente teve que dar uma boa reduzida. Eu já falei pro pessoal que eu nunca mais quero editar um filme, porque eu choro editando. Madrugadas e madrugadas acordadas. Não é nem esse o problema, mas o fato de cortar o filme. Muito triste, né? Porque a gente acaba cortando cenas que são lindas, assim. Claro, às vezes é mais uma questão visual. Não que a gente cortou a ponto do filme mudar a história do filme, não é isso não, o filme se mantém, claro, na história que tem que ser, mas eu digo que tem tanta cena linda, né, visualmente, que a gente tem que cortar, às vezes, infelizmente, é normal, até por questão de ritmo, né, às vezes é lindo, mas quebra um pouco o ritmo do filme, então a gente vai cortando, vai reduzindo, é normal, mas, meu Deus do céu, eu como diretor nunca mais quero fazer isso na minha vida. Deixa a edição com outra pessoa, né? Deixa com outra pessoa. E qual a expectativa para a recepção do público do filme? E aí, gente, falem por enquanto. É de vocês. Eu não sei, eu não vi o filme. Não me deixaram ver o filme, tá? Só pra ficar bem claro. Que legal nada, isso, né? não vi nada ainda. Absurdo, não é? Eu também acho. Mas você queria ter visto? Claro que eu queria. Óbvio que eu queria. Eu quero participar de tudo. Mas assim, a Patrícia, que é a minha colega de cena, a Patrícia, ela fez a Lane, né? Isso. Ela tá indignadíssima. Então a gente toda vez que pode fala, viu? Mas a gente não pode ver. A gente já tentou subornar, já tentou chantagear e nada. Então assim, eu não posso opinar. Tem que falar. Mas a mesma emoção que o público vai ter, você vai ter também. Exatamente. Você também não viu? Não, eu pude ver algumas partes. Peraí, vamos conversar. Eu posso justificar, né, mulher? Mas é porque eu faço também a narração do filme. Então eu tive que ver algumas cenas pra gente bater ali a narração. Ele teve que fazer.
Exatamente. Com a Isso eu vi uns imagem. pedacinhos. Eu fiz para isso que a gente fez a dublagem, né? Exato. Mas, assim, a expectativa, né, do público, que eu imagino que o público vai ter, eu acho que, assim, a minha expectativa, né, para isso é bem elevada. Eu acho que, assim, vai ser uma recepção muito incrível. Eu acho que, como a Bia já disse, né, tá, assim, uma produção de alto nível, né, em relação a tudo, a todos os setores do filme, né, todo mundo, como eu disse, entregou o máximo. E tá lindo, a fotografia tá linda, as atuações são impecáveis, a história do Marquinhos nem se fale, né, a trilha sonora, o desenho de áudio, tudo. É uma história bem única e bem poética, assim, eu acho que vai agradar bastante, tenho certeza. E é legal que as pessoas voltam os olhos para o cinema nacional, mas não só, aqui o cinema do interior e da própria cidade, né? Exatamente. E uma dúvida, o filme foi viabilizado via edital? Via edital, foi o Paulo Gustavo e o Pipa. Ótimo. E vocês têm a pretensão de repente, mandar para algum festival de cinema? Algo Toda tipo? a pretensão para todos os festivais. Certeza, né? Essa é a Todos os intenção. Inclusive, a possíveis. dor do André foi essa, porque a maioria dos festivais só pode curta até 15 minutos. E o nosso, a história mesmo daria muito mais que isso. Então, a gente teve que reduzir para chegar nos 15 minutos justamente porque a gente quer mandar para todos os festivais. Foi um filme planejado justamente para isso, né? Para rodar os festivais. Essa é a maior intenção, assim. É isso. 7h40, nós vamos a mais um intervalo, o último de hoje. Já nós voltamos falando sobre Homem de Água, filme botucatuense. Entrevista. 7h42, voltamos com o primeiro jornal, conversando a respeito do curta, o filme de Botucatu, Homem de Água, com o André Talamonte, o Murilo de Andrade e a Beatriz Campos, o diretor e os atores do filme. A Ellen perguntava a respeito de colocar em festivais, né? Como é que é esse processo? E qual seria, assim, o primeiro movimento para colocar num primeiro festival, o André? Ok. Festivais, eles são, assim, nossa, infinitos, né? Tem muitos, tem os mais famosos no Brasil e tudo mais, mas tem muitos internacionais, né? E de início, para mim, era um bicho de 7 cabeças, mas na verdade não. É bem fácil, na verdade, né? Você tem uns que trabalham com o site próprio deles, né? Você entra lá e faz simplesmente o cadastro. Preenche tudo que eles pedem, tudo que fala sobre o filme, duração, gênero, tudo, né? Normalmente. Mas também existe plataformas de festivais, né? Que eles já são linkados a essa plataforma. Então você vai lá, você consegue colocar, meio que até filtrar a gênero, porque tem muitos festivais que são nichados, né? Por um gênero específico, outros não. É super normal. Então não é assim um bicho de 7 cabeças, é só você pesquisar mesmo, ir atrás do que você quer, fazer inscrição. No Brasil quase todos não são pagos, os internacionais têm uns pagos, bem baratinhos às vezes, uns mais caros, é normal assim, sabe? Mas não é um bicho de 7 cabeças não. E o movimento a se fazer mesmo é escolher, né? Ou ficar atento conforme eles vão abrindo, né? Esse final de ano basicamente todos já fecharam, mais agora no começo do ano que abre e começa daí todo o ano. Tem algum festival que seja assim referência? Fala, olha, todos são interessantes, mas esse aqui realmente a projeção, nossa, a visualização maior. Tem muitos, mas eu confesso que assim, por nome, eu não vou nem saber dizer. Vocês sabem dizer? O Pedro sabe muito, o nosso produtor. Ele já me listou assim, exatamente. Ele já me listou assim em números por nome e tal. Eu não conheço muito para dizer por nome, mas ele sabe todos assim. E é muito legal, né? Porque muitos são presencial, né? E é uma delícia, né? Reunir com outros produtores, atores, diretores, é muito legal, né? Fazer e assistir junto, enfim. Bem estilo clima de Oscar, né? Você ficar ali, nossa, será que vai ganhar? Recebeu indicação para tal categoria, ou às vezes não tem categorias, é sim apenas como melhor filme, enfim, você fica ali naquela expectativa também, né? Se vai ganhar, não vai ganhar, mas da mesma forma que eu disse do Oscar, só de ser indicado, para mim já é uma vitória, assim, né? De estar lá e poder curtir junto com o pessoal, fazer um network, conhecer outros trabalhos, isso né? E movimentar o nosso cinema nacional, né? Isso é o melhor, com certeza. E a importância para vocês da Lei Paulo Gustavo, do PIPA, desses incentivos que retomaram, que a gente ficou adormecido aí uns 4, 5 anos, né? E da retomada de tudo isso para incentivar vocês que fazem isso, né? Que tem que ter isso para ter realmente a condição de ser feita uma obra, de ser feito um filme, enfim, a importância disso para vocês. Exatamente. Olha, Márcio, é fundamental, eu digo hoje, trabalhando em Botucatu como artista, é fundamental para a gente esses editais, esses projetos de fomento à cultura,
para que a gente consiga levantar obras e depois poder circular com elas, porque se a gente fosse depender muito da bilheteria de esperar só de um resultado final para depois receber, a gente com certeza não ia estar produzindo muita coisa. Quer dizer, dá uma tranquilidade para você se concentrar no trabalho. Exatamente. É isso? Ele te traz um chão para você pisar, para caminhar e dali você ir construindo esse espetáculo, ou esse filme, ou então né, uma música, enfim, um show. E não só a questão da tranquilidade, né, mas o simples fato do executar mesmo, da viabilidade. Mesmo. Sem os editais, o Homem de Água não existiria, por exemplo, né? A gente não tinha como fazer com verba própria, jamais a gente ia conseguir. Então, dá a tranquilidade com certeza, mas também a viabilidade do projeto, né? Assim, então, isso é, como o Murilo falou, é fundamental, né, para que essas produções da nossa própria cidade aconteçam, né? E o Murilo e a Bia, né, utilizaram bastante, não só com o Homem de Água, né, a Bia fez uma apresentação recente, né, também foi através de edital, né, Bia? O do Anjo, o Murilão tá sempre envolvido com o pessoal do Chafariz também, né, Murilo? Chafariz também com a Companhia Beira Serra. Exatamente. Então, é fundamental, assim, para movimentar tudo isso, né? A verdade nua e crua é que se não tivesse edital, a gente não faria. Entende? Então, assim, é muito necessário. Simples, mas eu também acho que ainda precisa se rever esses valores, assim, de repente, pouco a pouco ir aumentando, porque tem coisas que fica inviável da gente fazer, mesmo com o incentivo, sabe? E a gente quer fazer, né? Aí a gente depende de patrocínio, então aí é um outro processo que demora mais. Mas, assim, sem esses editais, aqui, principalmente o PIPA e o Aldir Blanc aqui de Botucatu, não tem como fazer, gente. Não tem, é tudo pago, as pessoas não têm noção do quanto se paga para fazer, para se levantar uma obra. Assim, tudo é pago. E são N pessoas trabalhando para levantar uma peça de teatro, um curta. Então, assim, é muita gente. O dinheiro não fica concentrado na mão de ninguém. Exatamente. Ele é espalhado para uma leva de profissionais, né, André? Tudo. Então, assim, para fazer um curta desse, vamos dizer que 40 pessoas trabalharam, né? Então, a verba vai espalhada para 40 pessoas. Então, acho que a gente tem que pensar mais. E não só para pessoas, né? Mas alimentação, né? Não só para exatamente. Tem transporte, gasolina, tem alimentação, né? Exatamente. Tem todo o material que vai ser construído, uma arte, um figurino, um adereço. Então é muita coisa, gente. E tão fundamental quanto os editais, eu acho que é também o apoio da cidade. Por exemplo, a gente teve assim o apoio da associação que cedeu o espaço para a gente gravar lá, né? Teve o apoio do Marcelo Carbonari, que também cedeu o posto de gasolina que o Leandro passou buzinando. então do Leandro, o apoio do Leandro, buzinando. Sem dúvidas. Né, o pessoal do Hotel Santo Antônio, muitas locações assim foram cedidas, né, para que a gente pudesse estar utilizando. E isso é tão fundamental quanto os editais, né, porque assim, a gente economiza, querendo ou não, parte da verba, ou às vezes também não seria possível fazer, porque às vezes a verba não daria. Né, então é tão fundamental quanto esse apoio do pessoal para locações ou seja para o que for, né? Em qualquer governo, federal, estadual, municipal, é importante saúde e educação, mas a importância de você incentivar a cultura, porque a cultura faz bem, né? A cultura faz bem, inclusive cura de um mal que às vezes você está sofrendo. Né? De repente, olha, vou assistir uma peça teatral, vou assistir um bom filme, vou assistir um espetáculo musical, graças a esse incentivo que os governos possam dar para fazer com que essas pessoas possam mostrar o seu talento também e fazer bem a outras pessoas. Exatamente. Acho que isso é fundamental, né, fundamental, gente? Com certeza. Com certeza. Ninguém vive sem cultura, né, Márcio? Todo mundo tem um bom livro, todo mundo tem um filme preferido, uma música preferida. Sem a cultura, a gente sucumbe, não tem como. Então, assim, precisa ser valorizada sim. Está no dia a dia de todo mundo. Sim. Verdade. E vocês tiveram alguma influência cinematográfica que vocês podem destacar para esse curta? Eu sempre disse isso desde o início também das nossas reuniões, que eu acho que o Homem de Água ele é um filme muito original, né? Claro, tem influências na parte visual, na parte de trilha sonora, que eu sou muito apegado, né? Mas em relação ao filme em si, eu acho que ele é muito original. Ele traz uma ideia muito original, né? Tanto é que
no início, né, quando eu fui preparar nossas reuniões, eu tentei levar algo visual para os atores e para a equipe. E não deu. E foi muito difícil, porque escafandro na internet, se você pesquisar, você acha ele ou no museu ou embaixo da água. Você não acha um escafandro casando, como temos uma cena, né, de um casamento. Então é muito doido, assim. Então tem uma originalidade muito grande no filme, né? Eu acho que isso é muito interessante também. Claro que, como eu disse, a gente tem muitas referências interessantes visuais, mas são muitas, né? Muitas. E quem construiu o escafandro? Foi o Marcos? Foi o Marquinhos. Marcos. É? Marquinhos construiu Tava inteirinho. prontinho. Prontinho, né? Com o peso tudo do escafandro original, ou pelo menos se assemelhando à realidade? Ah, tá. Eu acho que não, Não. porque ela não é tão pesada, Não. né, Murilo? Não é, ela é feita com outros materiais, por exemplo, o capacete tá. é feito, ele é de PVC, né? É Plástico. um plástico. Eu imagino se fosse o peso original. Não, aí não. Não, aí Aí não tá ia, errado. aí sim, eu ia querer o cachê dobrado. É o mínimo, né? Ou você tem que ter Exatamente. 5 atores para fazer o mesmo personagem. Exatamente. Verdade. Vai revezando, né? Que legal, Verdade. gente. Bom, eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui. Quando eu falei com a Ellen, falei, vamos trazer o pessoal aqui para a gente conversar sobre isso, para a gente acompanhar, poder saber em que pé que está, se está chegando a hora. E a gente percebe que está chegando a hora. Sim. Nos mantenha informado quando vai ser, de fato, né, para a gente poder divulgar. Eu tenho certeza, como a gente falou aqui nesse quase 1 hora de bate-papo, né, que a cidade de Botucatu vai abraçar esse projeto e essa realidade Esse agora. homem de água. Esse homem de água. E a gente estava precisando de tanta água, né? O homem de água é bem-vindo no momento de água que a gente está Foi precisando. por isso que choveu essa Viu? noite. Tá vendo? Olha. Não foram De nada. vocês, não, né? Não foram nada. vocês, né? É com o Murilo aí. Agradecer vocês, tá? E parabenizá-los, né? Porque não é fácil fazer o que vocês fazem, né? Tem que ter, como a gente falou agora há pouco, de incentivo e tudo mais. A cidade tem que abraçar os locais de locação, inclusive, para Exatamente. vocês fazerem esse curta, né? Eu acho que a cidade abraçou, e a gente percebe aí já no depoimento da pessoa que buzinou, inclusive, que ficou contente, o depoimento de vocês, das pessoas querendo fazer selfie, querendo tirar foto. Isso é muito legal. Parabéns e conte aqui com a Prever FM, com o Primeiro Jornal, no sentido de divulgar para e passo a cultura de Botucatu. Viu? Inclusive, se já tiver a rede social do filme específico, quiser divulgar, por favor. Maravilha. A gente agradece, né, demais Nossa. por toda essa abertura e recepção incrível de sempre, né? E é isso, o Homem de Água tá vindo aí e temos nossas redes sociais, né? Tanto as nossas pessoais, né? Como as do filme. A do filme é o Homem de Água, simples assim, né? No Instagram. Tem a minha, André Talamonte, Beatriz Campos.atriz, né? E Murilo _Andrade. Né? Pode seguir lá. E como eu disse, o Instagram agora vai começar a aparecer bastante. Ele estava bem mais paradinho, né? Apenas repostando algumas coisinhas, né? Que o pessoal postava e tal. Mas agora a gente vai começar. Tem muito making off pra gente postar. Isso é muito legal, né? Pra quem gosta, é um conteúdo bem legal. A gente mostra praticamente de cada cena ali. Tem um making off específico, a gente vai estar postando sobre isso, vai estar lançando um teaser, um trailer, fotos, qualquer notícia sobre exibição, tudo isso, né? E agradecer demais a todo mundo que participou do filme, todo mundo que apoiou o filme, que está nos ouvindo, né? E reforçar isso, essa questão do apoio, né? Como é importante. Quero só reforçar rapidinho, né? Que o Homem de Água é só o começo, né, gente? De muita Só o coisa. começo. A gente já vem conversando sobre os outros próximos roteiros, né? Que a gente já vai inscrever nos próximos editais. Tem muita coisa boa, muita coisa gigante, assim como o Homem de Água. Também tem o meu longa-metragem, que é o Krum, que está aprovado já na Ancine, na lei do audiovisual, né? A gente está no processo de captação, processo muito legal e que eu volto a reforçar, né? A importância do apoio. Né? Precisamos de patrocínio. Precisamos, né? E o legal que a lei do audiovisual ela permite que, né, as grandes empresas, né, de lucro real invistam, né, do próprio imposto de renda. 4% do imposto devido ele pode ser enviado ao filme, né? Isso é genial porque o empresário, né, consegue ajudar a gente sem tirar um centavo do bolso, né? Exatamente, tira apenas do imposto de renda e ainda gera, né? Esse é um longa-metragem, é um projeto gigantesco que a gente vai trazer. Tem um intuito gigante aqui para a cidade de se criar assim um polo cinematográfico na cidade, porque a gente vai estar trazendo gente de fora, gente, né, muito profissional também, para ser mesclado com a nossa equipe daqui. A ideia é
fazer Botucatu virar mesmo referência para fora, né? Aprender muito, um aprendizado gigantesco, e que a gente tenha junto, né, o apoio dessas empresas, né? Porque tudo isso vai ser em nome dessas empresas, né, que vão estar apoiando a gente, contrapartidas sociais gigantescas para a cidade, né? Então, assim, como eu disse, é um projeto gigante que vai estar rodando toda uma economia na cidade, gerando assim muito emprego na cidade, né? Então é um projeto maravilhoso, né? Então eu peço aí encarecidamente, né, que as grandes empresas abram as portas para a gente, pelo menos para ouvir, né? A gente tem um projeto gráfico para mostrar maravilhoso do filme, né? Que abram as portas para ouvir um pouquinho do que a gente tem para mostrar, assim, do que tá por vir, porque é gigante. Que legal. Via, muito obrigado mais uma vez pela presença, viu? Márcio, eu que agradeço. Ellen, obrigada. Ju, assim, já tenho a Prever como uma parceira imensa, que qualquer coisa que a gente tenha para fazer, vou correr para cá, e eu sei que você é muito bem acolhida. Claro. Então eu quero agradecer esse apoio que você dá para todos nós, assim, da cultura local, para a cidade. É muito importante o trabalho de vocês, viu? Com certeza. Obrigada, e obrigado por mais uma vez nos convidar para estarmos aqui, né? Estamos muito felizes. Legal. Murilo, muito obrigado também, viu? Eu que agradeço, Márcio, Ellen, Ju. Muito importante estar aqui hoje, poder falar sobre o filme. É um prazer estar aqui hoje também, conhecendo a Prever. Não conhecia ainda aqui o espaço de vocês. E agradeço muito pelo espaço, agradeço muito ao André e à Bia também pela companhia. E desejo um bom dia a todos que estão ouvindo. Muito obrigado a vocês. 7h57, chegamos ao final. Pra gente encerrar, Márcio, Oi? tem uma última mensagem aqui de WhatsApp. Só falou que a Sônia falou que amou a entrevista, que ela ama cinema, deu parabéns ao escritor, atores, e saber que a cria de Botucatu é maravilhoso. Que legal. Ah, que linda. Obrigada, Sônia. Obrigado. Obrigada, Leandro. Obrigada a todos os ouvintes. Esperamos vocês para assistirem O Homem de Água em breve. Com certeza. Que legal.